dia, meus pupilos, tudo bem com vocês? Estou feliz de estar aqui com vocês novamente. É um prazer a gente poder estar voltando a desenvolver as nossas atividades, mesmo que à distância. Ninguém imaginava que tínhamos aí uma pandemia esse ano e muito menos que ela duraria tanto tempo assim, na verdade. Espero que vocês estejam bem, espero que a família de vocês estejam bem também. E a aula de hoje nós vamos fazer uma recapitulação do capítulo 3 e na próxima aula nós vamos fazer uma recapitulação do capítulo 4. Como vocês devem estar sabendo, a gente vai fazer uma semana avaliativa e nas semanas seguintes nós daremos início aos conteúdos novos, certo? Então eu peço que você já de antemão pegue a sua apostila, já vá direto no capítulo 3. Eu tô com meu material de apoio aqui, então se eu ficar olhando para baixo toda hora, porque eu tô com uma cadeirinha aqui do lado onde eu tô apoiando o material que eu preciso, tá bom? Então eu vou pedir para vocês abrirem lá na página 41, que é onde nós vamos começar as discussões dentro do capítulo 3. Nós conversamos durante esse primeiro bimestre, o primeiro capítulo a gente falou especificamente sobre a história da geografia. E a partir do segundo capítulo nós começamos a introduzir questões relacionadas à cartografia, vocês lembram disso? E esse é exatamente o conteúdo do capítulo 3, cartografia. A gente vai resumir esse capítulo em alguns pequenos tópicos, vão ser 4 assuntos principais que nós precisamos relembrar aí para que a gente possa fazer a nossa avaliação e dar sequência no nosso conteúdo, certo? A primeira ideia que eu quero que vocês lembrem que a gente conversou é sobre a própria cartografia, que a gente fala sobre a arte e a ciência de desenhar um mapa ou de confeccionar mapas. Você lembra que o mapa é uma maneira de representar o espaço geográfico de uma superfície plana. E para fazer essa cartografia, para fazer o mapa, dentro da cartografia existe uma ferramenta que nós conversamos muito, chamada projeção cartográfica. Vocês lembram disso? A projeção cartográfica, ela é a técnica, vamos dizer assim, de representar aquilo que é uma circunferência dentro de uma superfície plana. Lembram disso? Então, o planeta ele é uma geóide, né? Ele é quase que uma elipse, quase que uma circunferência. Como que eu vou representar isso dentro de uma superfície plana, como uma folha de papel, como uma folha de uma apostila, ou como uma lousa, ou qualquer outra coisa do tipo? Eu vou precisar de uma ferramenta chamada projeção cartográfica. Eu preciso projetar essa imagem numa superfície plana para que eu possa estudar o planeta, para que eu possa estudar as paisagens e, por assim dizer, estudar qualquer coisa que eu deseja estudar com as projeções cartográficas. E aí, não sei se vocês lembram quando a gente falou sobre isso, mas o primeiro grande ponto de toda a projeção cartográfica é que ela não representa o planeta de maneira fiel, ela sempre vai apresentar algum tipo de distorção. E por que ela apresenta esse tipo de distorção? Pelo simples fato de que ela está representando algo que é esférico em uma superfície plana. Aquilo não vai, essa transformação, essa adaptação de uma circunferência para algo que é plano, ela não vai se dar de uma maneira perfeita. Então é fácil a gente imaginar, por exemplo, uma bola de futebol. Imagine uma bola com vários desenhos em torno dela. Se a gente pega e corta essa bola no meio e abre essa bola, esses desenhos que estavam na superfície dessa bola, eles não vão aparecer de maneira perfeita, pelo simples fato que eu estou planificando essa bola, estou tornando algo que é esférico de uma maneira plana. Então essa própria adaptação vão trazer distorções para o objeto que vai ser representado. Então a primeira ideia importante que nós precisamos ter da cartografia é que ela é uma representação, então ela pode apresentar e vai apresentar distorções, sim, e essas distorções, como nós vamos ver agora, elas também podem ser calculadas. Nós vamos ver que existem vários tipos de distorções. Então, se você quiser dar um jump lá para a página, deixa eu ver que página que é, na página
43, nós vamos ter aqui a primeira projeção, né? A apostila ela vai representar para a gente, ela vai apresentar para a gente várias projeções cartográficas, mas nós vamos trabalhar com algumas delas em específico. A primeira dela que a gente vai trabalhar é a projeção Mercator. A projeção Mercator é aquela que se tornou mais famosa, é aquela que quando nós estudamos, nós não temos nenhum tipo de estranhamento, porque estamos completamente adaptados à sua forma, à sua representação, à forma que ela representa o planeta, porque foi a mais utilizada. Não sei se vocês lembram quando a gente conversou sobre isso, mas as projeções cartográficas elas podem enviar, elas podem emitir uma determinada ideologia. Vocês lembram disso? Elas podem enviar um determinado ponto de vista, uma determinada forma de interpretar o espaço. Isso pode ter algum conteúdo ideológico, um conteúdo político por trás. E a projeção Mercator ela é famosa pela aquela ideologia eurocêntrica ou eurocentrista, que ela vai concentrar a Europa no centro do planisfério para transmitir a ideia de que a Europa era o centro no mundo. E de fato, naquele momento, politicamente, economicamente, tecnologicamente falando, a Europa era sim o centro, né? Tanto que o continente europeu, a população europeia, colonizou praticamente todos os continentes, colonizou a América do Norte, América Central, América do Sul, a África subsaariana, colonizou a Oceania. Então, tipo assim, os caras invadiram o mundo. Então, eles eram, dentro desse ponto de vista político e econômico, eles eram, assim, na Europa, onde estavam concentradas as principais potências naquela época. Isso dentro de um ponto de vista político-econômico daquele período. Mas a projeção Mercator, então, ela tem um viés ideológico, então, pelo fato de colocar a Europa no centro da Terra. E como nós falamos sobre as distorções que as projeções que elas causam, a projeção Mercator ela tem uma classificação, eu vou ler aqui para vocês, ela é chamada de projeção conforme. Vocês lembram disso? A projeção conforme é aquela que vai distorcer a área, o tamanho dos continentes, mas não vai manter o seu contorno fiel. A prova disso, se você olhar no mapa que a gente tem aí da página 43, eu lembro que eu falei para vocês, a prova disso é, vou tentar mostrar aqui, a Groenlândia, ela aparece muito maior do que a América do Sul. Isso fato hoje que nós já sabemos que não é assim. A América do Sul é muito mais extensa, é muito maior em extensão territorial do que a própria Groenlândia. Mas o contorno dos continentes, o traço em volta dos continentes, o formato dele é mantido fiel, é mantido fidedigno com a realidade. E essa projeção, por conta desse tipo de distorção, é chamada de projeção conforme. A próxima projeção que a gente vai falar, vou pedir para vocês darem um tempo. Deixa eu ver a página aqui certinho. Na próxima página mesmo, na página 44. A segunda projeção importante que nós vamos conversar agora é a projeção de Peters. A projeção de Peters ela também vai apresentar um caráter ideológico. Essa projeção ela vai surgir na segunda metade do século XX, quando nós estávamos já vivendo pós-Segunda Guerra Mundial. E você já deve ter estudado isso, e a gente também conversou, quando o planeta estava dividido no mundo bipolar, lembra? O primeiro bloco capitalista, o segundo bloco socialista. E aí tinha o costume de se chamar, na época, os países capitalistas de países de primeiro mundo, os países socialistas de países de segundo mundo, e existiam alguns países que não eram nem de primeiro e que não eram nem de segundo, que eram chamados países de terceiro mundo. E esses países de terceiro mundo eram aqueles que eram os campos de batalha, onde o mundo capitalista e o mundo socialista estavam disputando para influenciar essas áreas. Então, países da América do Sul eram países de terceiro mundo, países da América Central eram países de terceiro mundo, países da África subsaariana eram países de terceiro mundo, alguns países da Ásia. Então,
O Brasil também era um país de terceiro mundo, tanto que o Renato Russo canta naquela música Que País é Esse? Não sei se vocês se lembram dessa canção. Terceiro mundo se for... Enfim, e aí vai. A projeção de Peters, ela tem uma ideologia por trás da sua própria distorção. Ela vai destacar dentro do planisfério os países considerados países de terceiro mundo, que a maior parte deles estão concentrados ou localizados na parte ocidental sul não, na parte do hemisfério sul. Então ela vai tentar realçar a dimensão dos países, né, e dos continentes considerados de terceiro mundo que ficam no hemisfério sul, em detrimento do hemisfério norte, que é onde estão concentrados os países de primeiro mundo. Se você olhar na página 44, ao contrário da projeção Mercator, a projeção de Peters ela é chamada de projeção equivalente, porque ela vai distorcer justamente o contrário da projeção Mercator. Ela vai manter o formato real dos continentes, mas ele vai distorcer um pouco a forma de cada um deles. Então, ao contrário do que aparece na projeção Mercator, a gente vai ver a América do Sul muito maior do que diversos outros continentes, a África também muito maior do que diversos outros continentes, só que o formato desses continentes não tão reais quanto na realidade. Essas são as duas principais correntes das projeções cartográficas importantes para a gente estudar, principalmente pelo seu viés ideológico. Agora, a terceira projeção cartográfica que nós vamos ver é a projeção azimutal. Vocês também devem lembrar disso. Deixa eu ver que página que tá. A vontade de espirrar aqui, que vocês não acreditam. Aqui. A projeção azimutal também está na página 43. Antes de eu falar dela, antes de eu falar da projeção azimutal, se eu não conseguir na edição colocar o mapa da projeção de Peters aqui na tela, porque ele não tem na apostila, eu vou colocar em anexo junto com os exercícios lá no plural, tudo bem? Se não aparecer aqui, tá no anexo lá. E se não tiver no anexo, mas vai estar, você procura dar uma googada aí que você vai achar para você visualizar a projeção de Peters, que a visualização é importante para facilitar a compreensão. Agora sim, na projeção azimutal, nós temos na página 43, dá uma olhadinha aqui. A projeção azimutal, ela é aquela imagem que eu falei para vocês, que ela retrata como se fosse uma fotografia de cima do globo terrestre e depois ela vai estampar essa fotografia. E a consequência disso é que ela vai sempre centralizar um ponto específico da superfície. E qual é o objetivo dessa projeção? Ela é sempre utilizada justamente para isso, para centralizar alguma coisa. Então, por exemplo, se eu quero fazer um mapa no qual eu destaque o Brasil e centralize ele e passe uma ideologia de que o Brasil ele é o centro do planeta, qual é a projeção ideal para ser utilizada? A própria projeção azimutal. Eu vou pegar o planeta, vou tirar foto de cima do Brasil e vou expor essa foto. Ao expor essa foto dessa maneira, eu centralizo o Brasil e coloco todos os outros países na periferia da representação cartográfica. Ela ficou muito famosa por ter sido utilizada pela ONU, né, na confecção do logotipo da ONU. Então, ou seja, uma fotografia de cima do Polo Norte, onde vai se centralizar os Estados Unidos e a União Soviética, que eram as principais potências de quando a ONU foi criada, segunda metade também do século XX, mundo bipolar pós-Segunda Guerra Mundial. Esse logotipo centraliza as duas principais potências da época e vai periferizar os outros países em relação a essas duas grandes potências. Também é um mapa de caráter extremamente ideológico, que tinha como objetivo naquela época colocar no centro do planeta Estados Unidos e União Soviética, que de fato eram
que de fato eram as grandes potências na época dentro do viés político e econômico, certo? Então, quais são os pontos mais importantes de todas as projeções? Essas que nós falamos não são as únicas. Temos diversos tipos de projeções. Para nós, estudantes do ensino médio, primeiro ano, que estamos nos engajando para um futuro vestibular, para um futuro Enem, geralmente as mais cobradas são essas projeções Mercator, as projeções de Peters e a projeção azimutal. Porém, na apostila tem alguns outros exemplos. Eu acho bom vocês darem uma olhada. A projeção cônica, por exemplo, cada uma delas, elas têm um objetivo específico, elas têm um motivo específico e uma facilidade específica em utilizar. Então, por exemplo, a projeção cônica, se você olhar na apostila, vamos ver que página que está. Na página 42. Ela é geralmente utilizada para representar o hemisfério norte, então ela facilita os estudos e a compreensão do hemisfério norte. Depois a gente tem a projeção de Robinson, que é a que tenta equilibrar ao máximo as distorções para trazer um mapa, uma representação cartográfica, sem um viés ideológico, simplesmente para um estudo, talvez a gente estudou no segundo bimestre, no segundo capítulo, nós estudamos, por exemplo, fuso horário. Nós precisávamos de uma representação cartográfica, de uma projeção cartográfica, sem um viés ideológico. E aí nós utilizamos, sem saber, a projeção de Robinson. Então existem várias outras na apostila que seria muito bom vocês darem uma olhada, mas as mais importantes de fato são essas três que nós conversamos. Tudo bem até aí? Agora, dá um jump lá para a página 48. Na página 48, nós vamos começar a conversar sobre os principais elementos que um mapa precisa ter. Lembra que nós falamos que um mapa ele é uma carta, ele é chamado de cartografia, porque é uma carta gráfica, no sentido, se é uma carta gráfica, ele está emitindo uma ideia, ele está transmitindo uma informação. Então, sempre, todos os mapas, eles têm como objetivo transmitir um determinado tipo de informação. É uma tecnologia da comunicação muito importante e muito utilizada ainda hoje mesmo, no auge do desenvolvimento tecnológico. As cartas cartográficas ainda são utilizadas com muita intensidade e tem muita importância no nosso dia a dia. Porém, dentro das cartas cartográficas, para que essa informação ela possa ser transmitida de maneira fidedigna, para que ela possa ser transmitida de maneira a cumprir o seu objetivo de passar essa informação de maneira correta, ela precisa ter alguns elementos que facilitem essa compreensão. Então, a partir da página 46, nós temos um dos principais desses elementos. Na página 46, nós temos as escalas. Lembram? A escala ela vai mostrar para a gente quantas vezes a realidade teve que ser reduzida para ser representada dentro do mapa. Nós temos a escala numérica e a escala gráfica. Elas vão mostrar para a gente quantos centímetros na realidade, quantos centímetros do mapa representam em quilômetros na realidade. Isso traz para a gente um estudo de proporção. Vamos ter noção da realidade que está sendo representada dentro dos mapas. Na próxima página, lá para a página 48, ele mostra aqui para a gente três grandes tipos de escala, tá? Nesse quadrinho da página 48 aqui, ó. A escala grande, a escala média e a escala pequena. A escala grande é aquela escala que teve que ser muito reduzido, teve que reduzir muito, como se a gente fosse fazer um zoom no celular, na câmera fotográfica. Então a escala grande é aquela que teve um grande zoom. E quanto maior o zoom, imagine se vocês fossem fotografar o meu rosto nesse momento. Se vocês dessem um grande zoom, vocês iam pegar os detalhes do meu rosto. As marcas que eu tenho, as marcas de expressões, marcas na minha barba.
Então, a projeção, a escala grande é aquela escala com grande zoom, e aí eu vou ter uma gama de detalhes gigantesca. Geralmente uma planta de uma casa, uma planta de uma cidade. Planta, não estou falando de vegetal, tá? Planta de arquitetônica mesmo. Aí ela foi uma escala muito grande, então eu consigo pegar uma gama de detalhes gigantesca. A segunda escala é uma escala média. A escala média ela não é nem grande e nem pequena. Ela teve que dar um zoom, mas não é um zoom gigantesco e nem pouco zoom. Então eu acabo tendo também uma gama de detalhes. Geralmente as escalas médias são utilizadas para topos, para mapas topográficos, né, que vão mostrar o formato dos relevos. E por último nós temos a escala pequena. A escala pequena é aquela que teve pouco zoom, que ele vai pegar a maior extensão territorial, mas pouquíssimos detalhes. Geralmente os mapas mundi, por exemplo, o mapa do Brasil, o mapa da América do Sul, utiliza-se a escala pequena, porque nós temos a maior extensão territorial representada no mapa, mas os detalhes são muito pequenos, então eu não aproximei muito, eu tive que me distanciar para que toda essa extensão territorial coubesse nessa representação. É muito a tática do zoom. Quanto mais eu me aproximo, eu pego o detalhe, então eu tenho uma escala grande. Quanto mais eu me distancio, eu vou pegando a imagem maior, só que eu vou perdendo os detalhes. A extensão territorial aumenta, mas os detalhes ficam imperceptíveis. Seguindo, e nós estamos apontando para o final, um dos elementos muito importantes que está na página 49 são as cores. Em vários tipos de mapas são utilizados cor para representar ou para transmitir uma informação. Os mapas mais conhecidos que utilizam cores são mapas de vegetação, mapas de relevo e mapas de clima. Eles vão utilizar a cor para representar ou para transmitir essa informação. Mas nós temos diversos outros tipos de símbolos. Na própria página 49, depois vocês deem uma olhada, tem vários elementos aqui que são utilizados. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer um mapa com a distribuição das igrejas católicas na cidade de Taubaté. Então, eu vou colocar o território de Taubaté e vou colocar uma cruz. Posso escolher uma cruz, por exemplo, como um símbolo. Agora, para que você possa entender o que é essa cruz, o que é essa bolinha, ou um quadrado, ou um triângulo, ou as próprias cores, como eu já citei, o que eles querem dizer? Um outro elemento extremamente importante que esse mapa precisa ter são as legendas. Na legenda é onde vai ser explicado o que está querendo ser representado com cada símbolo. Então, se eu te dou um mapa colorido e não falo do que esse mapa está falando, só as cores não vão dizer nada, você pode interpretar da diversa maneira. Mas o mapa, geralmente, ele é uma comunicação exata. Ele não dá margem para a interpretação pessoal. Então, por isso a legenda, para deixar muito claro o que está sendo comunicado dentro desse mapa, certo? Um outro elemento extremamente importante para não dar margens para diversas interpretações são os títulos ou os temas dos mapas. São os mapas temáticos. Mapa da população, mapa da demografia, mapa econômico, mapa político, mapa da distribuição de renda, mapa da desigualdade social, mapa, sei lá, dos partidos políticos. Mano, todos os mapas eles precisam ter temas. O tema do mapa vai nortear a interpretação. Se eu não dei, se eu coloco um monte de informação no mapa, ponho cor, ponho legenda, ponho uma porrada de coisa, mas se eu não ponho o tema, eu já vou abrir espaço para as pessoas interpretarem o meu mapa da maneira como elas quiserem. Eu não estou direcionando. Então, para que esse mapa cumpra a sua função, ele precisa ser bem específico, ele precisa ser bem direcionado. O tema é um dos principais elementos que precisa conter nesse mapa. Vai para a página 50, um outro tipo de mapa aqui que a gente conversou, não sei se vocês lembram, são as curvas de nível. As curvas de nível, ó, ela tem como objetivo representar graficamente um relevo, um plano topográfico, né? E aqui as curvas de nível, as partes mais altas do relevo, como o topo aqui, são representadas pelas circunferências menores. E quanto vai aumentando a circunferência,
quer dizer que eu estou saindo do topo desse mapa, ou saindo do topo, e vou indo em direção às partes mais baixas. As curvas de nível, elas são utilizadas para representar, então, a altitude do relevo. E pela curva de nível eu consigo saber, por exemplo, a gente chegou a fazer exercício sobre isso, eu consigo saber, por exemplo, para que lado vai correr um rio. Você nunca vai ter um rio que vai estar subindo o morro, ele vai estar sempre descendo. Então, como que eu interpreto um exercício desse tipo? Eu procuro dentro da curva de nível onde estão as circunferências mais fechadinhas e onde estão as mais abertas. Sempre o rio vai estar do sentido das menores circunferências, das partes mais altas, em direção às partes mais baixas, partes mais planas. Então é isso, meus pupilos. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estudem, espero que nós possamos estar próximos novamente muito em breve e que toda essa situação se resolva com o menor índice de perda possível em todas as áreas pra gente. Um grande beijo, até a próxima, que eu acho que é amanhã. Até mais.